Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo tranquilo. E hoje eu queria falar sobre alguma coisa que gera muita falta de tranquilidade. Que gera bastante angústia, bastante desespero em muitos de nós quando a gente procura psicologia para poder ajudar. Nosso mundo está indo para vários caminhos ao mesmo tempo. E muitos desses caminhos eles geram uma autocobrança gigantesca. Dentro aqui da internet a gente vê diariamente essa cobrança em relação a resultado, em relação a ter um propósito, em relação à produtividade, em relação a dinheiro. Se você não tem dinheiro, se você não tem informação, se você não tem uma possibilidade muito bem clara do futuro, do que você tem que fazer, de onde você quer chegar, se você não tem um engajamento, se você não tem as curtidas suficientes, os compartilhamentos suficientes, isso gera em você uma cobrança, uma autocobrança. E você acaba olhando o mundo como algo que você não consegue mexer, como se você não estivesse fazendo parte disso tudo, como se tudo que você toca, por algum motivo, não conseguisse ir para frente e você colocasse a culpa em você. E você pudesse ali ter outro caminho para fazer, mas você já não sabe mais qual, você já não sabe mais como, você já não sabe mais como as coisas poderiam ser diferentes do que elas estão organizadas, do que elas estão hoje. E aí essa cobrança, ela tem ali um espalhamento em outros comportamentos e pensamentos. Tanto em relação à desistência, já pré-programada em todos os aspectos, quanto também um pensamento em relação a você que seja de diminuição, que seja de inferiorização. Então você acaba não considerando você mais uma pessoa especial, você não acaba olhando para você de uma maneira positiva. E vários aspectos podem ser influenciados nessa relação e podem ter ali consequências muito negativas no seu dia a dia e no como que você enfrenta várias situações. Muitos desses aspectos, eles são aspectos do nosso cotidiano. Então você pode ter uma influência por pensar muito mal de você na sua autoestima, você pode ter uma influência em relação à tomada de decisões, você pode ter uma influência em relação a sentimentos que acabam preponderando, em relação à melancolia, em relação à ansiedade. Você pode ter uma memória que vai ficar debilitada, a sua atenção ficar debilitada, a sua possibilidade de interação com o mundo fica de uma maneira que não é agradável para você. E o que a gente faz com tudo isso, né? Eu acho que a primeira possibilidade, a primeira batalha que a gente vai ter que fazer é reconhecer que essas coisas estão acontecendo. Reconhecer que a gente passa bastante parte do nosso dia e da nossa energia olhando para a gente mesmo de uma maneira que não é tão agradável, tão legal. E aí a gente vai pensar em relação a muitos pontos, em relação à intensidade desses comportamentos e pensamentos, em relação à frequência desses comportamentos e pensamentos, em relação do que leva a gente a pensar isso e do que a gente está pensando em relação a conteúdo e também a forma, porque a gente pode só pensar ou pode até tomar algumas atitudes de automutilação, de autossabotagem que são um pouco diferentes só do pensamento. E isso tudo precisa ser analisado num primeiro momento na existência. Ser conectado, a gente olhar ali e ver que aquilo está existindo. Em segundo lugar, a gente vai ter uma necessidade de pensar em que rumos tomar, em que maneiras que a gente vai olhar para essa nossa situação e ver como que a gente pode agir em relação a isso. A gente vai ter que lutar, num primeiro momento, com esses pensamentos e com esses comportamentos para tentar fazer um controle deles, para a gente tomar algum controle entre a gente. Então a gente vai possibilitar que quando a gente tiver um pensamento que seja dificultoso para a gente, que seja depreciativo, a gente tenha um pensamento também que seja positivo e que a gente tenha um pensamento que seja mais neutro. Então quando eu penso lá, nossa, eu não vou conseguir porque eu sou muito burro, eu tenho que pensar também, nossa, eu posso conseguir porque eu também consigo ser inteligente. E eu posso pensar também que eu não estou tendo muito sucesso naquela questão porque realmente aquela questão é complicada e demanda um certo tempo. Então a gente faz esse caminho, a gente começa a encher a nossa cabeça com outras possibilidades de trajetórias. E aí a gente vai ter uma certa luta. Uma certa luta em relação a quais desses caminhos e trajetórias a gente vai acabar dando mais valor, importância e intensidade. Isso possibilita que a nossa cabeça comece a aprender que outras possibilidades existem e que outros caminhos, outras trajetórias também podem ser traçadas, também podem ser rumadas. Por último, queria dar uma outra ferramenta para a gente conseguir analisar e a gente conseguir ter algumas mudanças, que é uma análise temporal.
uma análise funcional de como a gente se coloca dentro do tempo. Então a gente vai olhar para os dois momentos que a gente tem além desse presente, que é o nosso passado e o nosso futuro. E com o nosso passado, a gente vai ter uma força que vai empurrar a gente em relação a algo. E essa força vai ter algumas ferramentas para a gente poder realmente fazer essa força ser efetiva. E uma dessas ferramentas é o entendimento do que passou. Então, gastar tempo pensando no que passou, mas saber que a gente tem um ponto final para colocar. E dentro desse ponto final, a gente vai ter que usar a nossa habilidade de perdão, nossa habilidade de pedir desculpa, tanto para outras coisas que aconteceram na nossa vida e perdoar isso, deixar isso para trás, quanto para a gente mesmo em relação ao quanto de pressão e o quanto de força a gente colocou nas nossas costas, de peso que a gente colocou nas nossas costas, impedindo a gente de andar. E a gente vai ter também um enfrentamento quando a gente olha para o passado. E a gente vai buscar, quando a gente olha para o passado e a gente faz essas reflexões e essas análises, um pouco de orgulho. O que a gente fez que traz para a gente a sensação de pertencimento, de bem feito, de algo ali esclarecido e bem colocado. A gente vai também ver quais as dificuldades que a gente tem e a gente vai pensar muito nas habilidades que a gente já tem, que já são aprendidas, que já são nossas. E quando a gente olha para o futuro, a gente também vai ter uma força que puxa a gente em relação, para algo que a gente deseja. E aí a gente vai ter algumas ferramentas também que são do futuro. E aí a gente vai fazer uma análise, uma reflexão sobre os nossos desejos, sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente quer. E aí a gente vai tentar também ver qual que é a nossa visão de si mesmo dentro desse futuro e qual é a nossa visão de futuro, aonde que a gente quer chegar e como que a gente quer chegar nesse lugar. A gente vai ter que também se adequar em relação às obrigações que a gente tem colocado na nossa vida e os prazeres que a gente tem proporcionado para a gente na nossa vida. E também buscar, desenvolver aí momentos que possibilitem esse prazer, que possibilitem essa conexão com aquilo que a gente deseja ser e com aquilo que a gente já é e que faz a gente se sentir feliz, tranquilo, sossegado e conquistar as habilidades, conquistar em algum momento essas possibilidades de desenvolver habilidades novas. Então reconhecer o que é necessário para a gente, reconhecer aonde que a gente quer chegar e como a gente quer chegar é extremamente necessário para começar um movimento, para manter que nosso dia a dia seja um cotidiano de verdade, que exista ali uma rotina que possibilite a gente consolidar alguns hábitos e alguns momentos e também dê abertura para a gente conseguir fazer algumas coisas ousadas e novas. Isso é o básico do básico em relação a gente estar conversando sobre autocobrança e todas as questões em relação à influência que essa autocobrança acaba tendo na nossa autoestima, na nossa segurança, na nossa insegurança, na nossa possibilidade de intervenção no mundo e a nossa possibilidade de vivência no mundo. Então, de alguma maneira, a gente vai encontrar muitas portas fechadas e a gente vai encontrar muita fechadura por aí. A gente tem que descobrir que a gente também é a chave de algumas coisas e que a gente também tem a chave para perceber e para abrir alguns caminhos novos para a gente. Vamos junto? Vamos tentar de novo? Vamos perceber o que está acontecendo e vamos possibilitar que a gente mude um pouco as coisas de lugar? Eu tô aqui. Se precisar, já sabe. Me chama. Vem comigo.